Meus irmãos, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos também. Nós vamos dar início hoje, mais uma vez, ao estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, né? É humildinho, estudamos Mateus. Eu escolhi para a nossa prece inicial uma prece pela amizade, que eu achei aqui na internet. Tem aqui, tem até uns bichinhos, umas patinhas de bicho, chama Kylie Caiane, é bonitinha a prece. Senhor, Tu que nos chamaste amigos e não servos, ensina-nos o valor da verdadeira amizade. Mostra-nos como preservá-la e aquecê-la. Parece às vezes que a palavra amigo perdeu o seu sentido, a sua preciosidade, porque uma amizade requer fidelidade, atenção, silêncio, respeito. Um amigo é único, mesmo que tenhamos muitos. Por isso, Senhor, ensina-nos a sermos amigos como Tu o foste e como Tu o és. Caminhando junto, partilhando, mas não forçando o coração, não impondo a opinião, ouvindo, conversando, silenciando no momento da confidência e da fraqueza do outro. Não esperando do amigo um ser perfeito, alguém sempre alegre e disponível, apenas um ser em construção, tão peregrino e frágil como nós mesmos. Um ser que também quer ser amado e acolhido. E é isso mesmo, né? A gente aprender a ser amigo, né? A receber e dar amizade. Mais ou menos é o que vai falar o nosso texto hoje, né? Então, nós estamos hoje continuando estudando essa passagem de Jesus, que ele está se preparando ainda para curar um homem que tem uma das mãos mirrada ou atrofiada, né? Mas Jesus ainda está na presença dos fariseus. E o Aloysio observa que essa cura desse homem tem uma particularidade com relação às outras curas que Jesus faz, né? Porque o indivíduo que é curado, ele parece mais um coadjuvante, ele não parece a figura principal. Porque até agora, embora ele esteja dentro do contexto ali, Jesus ainda não falou com ele. O tempo todo Jesus ainda está se dirigindo aos fariseus e ele está restabelecendo ainda, se referenciando à passagem anterior que ele teve naquele momento que os discípulos adentraram e colheram as espigas que os fariseus acharam ruim, que não podia colher no sábado. Então, Jesus ainda está se referindo a isso, né? E só agora, nessa passagem, hoje, nesse versículo, é que Jesus vai se dirigir a esse homem. E apesar de ele estar diante dele e prestes a curá-lo, ele ainda está se referindo àqueles momentos onde ele defendeu os discípulos, né, da acusação dos fariseus. Então, ele é o personagem principal, mas ele aparece de uma forma discreta, né? De forma que essa mão mirrada, na realidade, é mais uma ferramenta que ele chama didático-pedagógica, usada para orientar a quem? Não ao homem da mão mirrada, mas aos outros, inclusive para os discípulos. Então, ele está se referindo, mostrando a mão mirrada dele, mas hora nenhuma explica quem é esse homem, hora nenhuma tem uma conversa, ele não pediu nada, né? Não tem uma informação precisa sobre ele, né? Geralmente, quando tem ele fala, né, por exemplo, do paralítico, que explica como é que era o íntimo dele. Aqui, nesse momento, não é esse comportamento desse homem que está em questão. É o comportamento dos fariseus e até mesmo dos discípulos, né? Então, Jesus está curando a mão física para falar do quê? De uma outra atrofia, de uma outra limitação, que é o do sentimento, não dele, desse homem, mas dos fariseus, né? E talvez até dos discípulos. Então, Jesus cura um homem se dirigindo a outros, porque a enfermidade da mão tem esse paralelo com a atrofia dos outros. Então, e aí ele vai falar também que é só uma das mãos, né? Isso a gente já estudou no estudo anterior. Por ser uma mão só, seria só uma das potências da alma que vai estar atrofiada, que a gente já viu nas outras estudos, que seria a potência da razão, do intelecto, e que a potência do coração, do sentimento, é que está atrofiada. Eles só usam a razão.
Então, e a gente já viu nos trabalhos anteriores que essa postura de um coração mirrado, sem sentimento, de muita teoria, de muito falatório, mas pouca prática, vai levar a consequências graves, não é? E em todas as épocas da humanidade a gente encontra pessoas que se dizem religiosas, que têm uma grande intelectualidade, que estudam muito, têm grande conhecimento, mas têm as forças do coração limitadas. E isso é importante que a gente veja onde isso. Não só nos outros, mas principalmente em nós mesmos. Até que ponto, né, nós agimos, né, a gente já tem essa capacidade, às vezes, de oratória, de escrita, de análise de texto, mas age pouco em relação àquilo que a gente aprendeu, principalmente em relação ao próximo, né? Então, a gente tem muita facilidade, ele fala que muitas vezes a gente tem facilidade de lidar com o estranho, mas o próximo, mais próximo nosso, que são aqui, às vezes um filho, um parente, uma pessoa mais próxima que está dentro do seu íntimo, da sua intimidade mais próxima, esse a gente tem dificuldade de interagir com ele de uma forma carinhosa, generosa, né? Esse que está ao nosso lado, né? O Aloysio vai falar da história de Eurípides Barçanufo, mas aí eu queria deixar para o pessoal ver lá, aproveitar e assistir, né, o episódio dele, que ele fala do Eurípides em relação à mãe, que é muito bonito, né? Que ele deixa de ir estudar fora, que já está com as malas prontas para ir para fora, mas quando ele vê a tristeza da mãe, ele volta e não vai, né? Depois ele faz todo o trabalho dele lá em Sacramento. Mas eu vi uma outra história que também é verídica, contada pelo André Ruiz, num episódio, numa palestra que ele faz. E ele conta que é um fato verídico que aconteceu de um rapaz que ele ficou sabendo através de um irmão dele. A esposa do André que ficou sabendo através de um irmão desse rapaz, que era um homem que tinha se entregue ao vício, à bebida, desses que acabou na sarjeta mesmo, né? Não tinha mais jeito. Aí a família, histórias que a gente ouve, né? A família acolheu, tentou ajudar, fazia tudo possível para que ele melhorasse por muito tempo. Só que, por fim, de tanto que eles pelejaram com aquilo, e ele voltava a beber, e voltava para a sarjeta, e usava drogas, e muito viciado, a família abandonou, desistiu. E aí esse homem acabou ficando na rua, né? Virou morador de rua. E aí muitas vezes a gente chega, né? Às vezes até lá no asilo a gente vê casos assim, que as pessoas chegam falando assim, abandonaram, ele foi abandonado pela família. Mas ninguém pensa que quem abandonou primeiro foi ele. Ele que abandonou a família, se entregando ao vício, a família às vezes já fez tudo para ajudar, e aí ela desistiu porque ele não quis, ele não aceitou aquela ajuda. Né? Ele que abandonou primeiro. Deu trabalho, fez as pessoas perderem tempo, dinheiro, saúde, tranquilidade, desestruturou às vezes toda uma família no sentido de ajudá-lo, mas não conseguiu, e aí desistiu. E aí vai dormir no relento. Só que esse rapaz, o que ele aconteceu? Ele um dia encontrou na rua uma menina de rua como ele, vítima de misérias, né, do mundo. E essa moça, não sei por que, se afeiçoou a ele e começou a acompanhar ele em todo lugar que ele ia. E que atrativo ele tinha? Qual que interesse que ela podia ter nele, se não um amor sincero por ele? Porque ele era um homem viciado, sujo, bebia, e aí ele batia nela. Ele conta que ela ia atrás dele e quando chegava no bar ela tirava a bebida dele e aí ele ficava bravo, ele tentava se afastar dela. E durante 5 anos, diariamente, mesmo ele fazendo tudo de pior com ela, batendo, agredindo, achando ruim, ela não desistiu e ficou com ele. Até que um dia, ele, vendo que aquilo era um amor mesmo sincero que ela tinha por ele, ele resolveu parar de beber. E aí foi procurar um emprego, achou, como ele não tinha estudado, não tinha assim, grandes recursos, ele arrumou um emprego de frentista de posto de gasolina. Ao longo do tempo, ele
melhorou, acabou tendo dois ou três filhos com ela, foram morar juntos. A família descobriu, conseguiu, fizeram lá uma vaquinha, ajudaram, compraram uma casa para ele. E está dando internet instável aqui. Arrumaram uma casa, o pai ajudou com algum recurso financeiro e eles continuaram bem. Até que um dia ele virou gerente do posto de gasolina. Quer dizer, e aí fez uma família maravilhosa, tudo certinho, tudo em harmonia. Só que aí houve um assalto no posto de gasolina e ele foi baleado e faleceu. E aí a viúva, com os filhos, né, que ele não sabe se são 2 ou 3 filhos, foi amparada pela família dele. Por quê? Porque eles entenderam que quem tirou ela daquele lugar, apesar de toda essa tragédia ter acontecido na vida deles, foi ela que tirou ele de lá. Então, quer dizer, o que ela fez, né, ela não usou a razão hora nenhuma. Ela só usou as forças do coração. Porque aos olhos do mundo, o que ela fez? É uma coisa insana. Como que uma moça vai se interessar por um rapaz que estava naquela condição, mas foi isso que salvou ele. Né? Então, uma história verídica, interessante, né? E aí isso que vai dizer, quer dizer, ela estendeu a mão para ele, né? Apesar dele ser uma pessoa completamente inesperada. Então, é o que o nosso versículo vai falar hoje. Então, diz ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada, ficando sã como a outra. Esse é o Mateus 12, 13. Né? Quer falar um pouquinho? Que agora eu já contei minha história. Dentro disso tudo que você falou, eu só lembrei dessa passagem do Eurípides, né? De uma coisa muito interessante, né? Floresça onde for plantado. Porque às vezes a gente acha que a felicidade está lá longe, sai buscando, e na realidade ela está próxima, né? Então, o fato dele ter ficado, ele conseguiu construir aquele colégio que vinham pessoas de fora, né? Para ver o trabalho dele e tudo. Então, é o compromisso que a gente tem. Então, às vezes, a gente fica esperando assim, eu tenho que esperar daqui a um tempo, ir embora para outro lugar, e às vezes o nosso compromisso está ali, né? Bem aonde que a gente foi plantado. É difícil saber, né? Porque eu, por exemplo, eu vim para cá. Como é que eu ia saber que a minha vida aqui ia ser... Se eu estivesse em São Paulo, como seria? Não sei, né? Eu acho que tem umas intuições, né? Você tem uma intuição de ficar ou A ir. vida te encaminha. A vida vai Isso te aí encaminhando, né? vai te encaminhando Vai te dentro encaminhando. das experiências necessárias. Né? É. Mas às vezes eu estou falando assim, é no sentido, se Deus te encaminhou para uma determinada situação, é porque ali você tem um compromisso. Então a gente. E mesmo que você tenha desviado de uma certa forma, porque a gente Do desvia caminho, né? do caminho, a intuição, né? Existe o GPS, né? Para isso tem o GPS, para poder corrigir a rota. Aí você corrige, né? A rota Então ele está falando, né? Que o que Jesus está falando não é simplesmente uma fisioterapia, não é uma simples cura de uma mão, né? É uma questão que a gente estudou até agora, de renovação das forças do coração. É isso que está significando, né? O que é essa mão mirrada? E aí ele vai falar da modernidade, né? Que ele fala que no mundo acadêmico, né? O Zygmunt Bauman, que é um pensador famoso, né? Crítico dessa modernidade de hoje em dia, da humanidade, ele vai falar, né? Que hoje em dia uma pessoa, um jovem diz ter 800 amigos, né? Não sei quantos milhões, hoje em dia tem, não sei quantos mil seguidores, a pessoa conta a importância dela por número de seguidores que ela tem na internet. Mas será? Quantos amigos, de fato, né, você pode realmente... É que ele até questiona, né? Eu tenho 80 anos e não tenho nem 20, né? Não tem nem 20, o menino tem 20 anos, tem 800. Será? Até que ponto é uma amizade de fato, né? Então, mas é porque realmente é o que a gente estava conversando esses dias lá no asilo, né, na hora da oração. A sociedade moderna, ela te
induz mesmo, né, a essas necessidades de ser seguido, ou de seguir alguém. E aí, você está seguindo quem? E o que o cara está fazendo? E aí, pode ser na música, pode ser literariamente. Parece que você precisa ter um modelo, né? E quanto mais seguidores a pessoa tem, mais famosa ela fica. E aí isso vai criando, ou então o apelo que existe, né, na compra, no consumo. Acho que a Luísa fala também na questão da artificialidade, né, de um shopping, por exemplo, que nem até o perfume, o ar ali é um ar que não é natural, né? As pessoas preferem ir para um shopping do que ir para um lugar onde tenha natureza, caminhar. Aí fica um dia inteiro dentro de um shopping, vendo um monte de lojas, comprando, comendo, consumindo, né? Então, essa nossa sociedade moderna é uma sociedade que te empurra para esse consumismo. Neusélia, você sumiu? Alô? A dificuldade, né? Você Caiu sumiu? aí a sua? Não, sumiu você e apareceu de novo agora. Deu você entrando de novo? Não Achei sei. que tivesse caído, né? Então é isso, né? A gente avançou em tecnologia, né? Mas e a incompetência para lidar com as questões da afetividade, né? E aí ele vai na palavra do versículo, onde que a gente vai estudar, né? Que estendeu a mão, né? A restauração. A restauração, ficando sã como a outra. E o que é você restaurar, né? Restaurar é o que está em ruínas, né? E o que está em ruína, né? É a questão do nosso sentimento. Ele falou mais, por que está em ruína? Porque ele fala mais porque você não usou. Mas existe também, eu pensei assim, também, além de você não usar uma ferramenta, né, ele falou uma ferramenta, se você deixa uma ferramenta num canto e não usa, ela enferruja. Aí você vai ter que lixar, vai ter que arrumar. Mas existe também o mau uso da ferramenta. O uso também, inadequado. Né? Tanto existe o abandono da ferramenta, como existe o uso inadequado dela. E aí... eu acredito bem que seja o nosso uso inadequado, porque na realidade todo mundo acha que está tentando, né, a trabalhar esse sentimento, só que a gente está usando da forma errada. Eu vejo muito assim. Porque se você vê a meta de todo mundo eu quero ser feliz. Mas você quer ser feliz fazendo o quê? Alimentando as suas velhas viciações, o uso indevido, né, que você está fazendo. Com as pessoas te servindo e você não servindo ninguém, né? Ninguém. E aí Jesus, por exemplo, solicita isso para a gente diariamente, né? Que você faça amizades. Aí ele dá aquele exemplo, que você vai num congresso, aí fica lá perseguindo os palestrantes famosos, né? Os que vão falar, quer tirar selfie, né? Criando ídolos, tirando selfie, tirando fotografia e postando na internet, às vezes nem prestou atenção direito na palestra, e aí aquele cara, a pessoa que está do seu lado, você nem sabe o nome dela, né? E era uma oportunidade. Eu lembrei disso porque nessa live esse estudo que nós fizemos recentemente, que você participou também lá da AME, né? Da Associação Médico Espírita, né, dos 10 anos da editora da Associação Médico Espírita, que falou com o Andrei, com a depressão e tal. O trecho que eu mais gostei foi porque as pessoas não estavam conseguindo, porque eles dividiram em salas, né, online, e ninguém estava sabendo, tinha que renomear o nome, botar um nome novo, e as pessoas não estavam sabendo. E como eu entrei rapidamente e eles viram que eu sabia renomear, eles me jogaram dentro de uma sala como anfitriã da sala, como para ajudar as pessoas, como recepcionista, nem foi como anfitriã, porque eles não me deram nem poder para isso. Para eu ensinar a pessoa a trocar o nomezinho dela ali no cantinho para saber de qual turma que ela ia, né? E todo mundo que ia entrando na sala achava que eu era alguma coisa da organização, né? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu entrei de gaiato no navio aqui. Aí, como demorou um pouco, porque eram 50 pessoas, até que eu ensinei todo mundo que foi entrando, né?
A gente ficou batendo papo, conversando, sabendo aonde que era, de onde que não era, quem que era a pessoa, quem que não era, contamos casos. Foi assim a parte, para mim, a parte mais, não que o resto tenha sido ruim, foi bom, bem interessante e tal, né? Foi assuntos legais, mas assim, foi uma confraternização ali, entendeu? E também na outra que eu participei, que foi o Evangelizar a Ser, a gente tomou café da manhã juntos, sabe? Assim, de manhã, abriu o evento com todo mundo tomando café em casa, comendo. Então, uma coisa assim, mesmo online, fizemos comida, fizemos biscoitos juntos. Então, foram oficinas, né? E eu achei muito legal, porque você fez amizade, entendeu? E esse estudo que eles estão fazendo agora de Mateus, parece que vai ser bem interessante, porque um vai poder, porque eles criaram um tipo como se fosse um Facebook mesmo, né? Um portal que você conversa um com o outro, troca ideia, posta, né? Posta as respostas do estudo, que está estudando Mateus 24. Parece que vai ser legal. Não comecei ainda não. Esse aspecto aí de restaurar amizades, eu sinto vergonha. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu pai, ainda estou longe. Porque eu sou dessas que se eu for no congresso, se a pessoa que estiver do meu lado não falar, oi, como é que você chama? Provavelmente, né, a Zeli não vai conseguir fazer isso não, Tem né? que ir comigo, Quase então. morro. Aí eu vou ter que ir com alguém para eu puxar a Eu também conversa. não sou assim das mais. Existem Rita, pessoas eu que são sabe mais, que né? você é, né? Mas eu tenho muita dificuldade. E uma vez eu até assisti, não, uma vez não, a gente tem, não foi só uma vez, várias vezes a gente assiste na palestra, é o seguinte, eu justifico essa minha, né, falha, né? Que é uma falha. Ah, mas eu sou tímido, eu tenho vergonha. Mas Aí timidez é falo o que a quê? timidez, né, É? timidez na É? realidade é o quê? É um excesso de orgulho, porque é Que você não quer se expor, né? a dificuldade da gente se expor, porque aquilo que o outro pensa vai te incomodar muito. Então, você está sempre com medo de ser julgada, né? E a gente vai adquirindo liberdade mesmo, é quando você perde esse medo do julgamento do outro. Porque, na realidade, é o orgulho que está muito grande em você. É como se a gente tivesse... Hoje eu analiso isso mesmo e até tento, né, ser mais assim, simpática, cumprimentar as pessoas, mas eu tenho muita dificuldade ainda nessa área, né? Então a gente tem que pensar assim, o outro está ali tanto quanto você, com as mesmas dificuldades, e às vezes você bota a sua dificuldade como uma coisa maior, né? E aí vai ficando travando. Então, quanto mais a gente evoluir, menos medo a gente vai estar tendo, né? Mais liberdade, assim, de fazer as coisas, porque nem todo mundo vai te aprovar o tempo todo. Algumas pessoas vão gostar de você, outras não, mas é fundamental que a gente avance, né, nesse sentido E se você não de fizer amizade. isso, você perde as oportunidades. E Com oportunidade certeza. tem diariamente. Aqui, eu peguei aqui não sei se eu consigo resumir o máximo possível, mas é uma história que tem no livro Quando Voltar a Primavera. E o título chama O Estranho Encontro. Ele vai contar a história do Aminadab, que era um velho opulento mercador. É um homem que trabalhou muitos anos na vida e ele resolveu se aposentar. Né? Um direito que ele tinha, porque trabalhou bastante, não era desonesto, né? Então trabalhou muito. Só que aí ele ouviu falar ele ouviu falar de Jesus. E aí ele falou, e ouviu falar que estariam fechadas as portas dos céus aos opulentos e gozadores. Então ele, assim, mais por medo do que por tudo, ele resolveu ir atrás de Jesus. E seguiu, montou uma caravana e foi perseguir, foi ver se achava Jesus, foi ao encontro de Jesus. Ele sentiu essa necessidade e até um amor mesmo, né? Aí, quando a caravana dele chegou diante de um poço que atendia a sede de uma aldeia vizinha, muito miserável, havia acontecido que ventos impiedosos, na véspera, tinham obstruído essa fonte e deixou aquelas pessoas daquela comunidade infelizes, porque eles precisavam daquela água. Então, ele sentiu uma veemente vontade de refazer o poço. Mas aí lembrou da viagem e continuou indiferente, seguiu em frente. Mais para frente, porque ele já estava se dirigindo à praia,
eles encontraram um grupo de crianças com muita fome, crianças, um bando de crianças que vieram até eles, pedindo socorro. E ele teve um novo impulso de generosidade, né, de ofertar algumas migalhas das muitas reservas que carregava. Mas aí ele se desculpou consigo mesmo e considerou que ele não podia resolver o problema de todo mundo. E aí, então, avançou apressado e falou para os serviçais, para os escravos, que se afastassem daqueles caminhos. Quando ele já chegou perto da orla do mar, ele encontrou alguns homens. E esses homens informaram a ele que Jesus havia partido para Jerusalém na manhã daquele dia. Quando ele percebeu, esses homens eram leprosos. E eles dizem a ele que desejavam seguir até Jerusalém para encontrar Jesus também. Mas eles não tinham dinheiro, não tinham pão. E eles estavam discutindo como que eles iam fazer para chegar até Jerusalém. E aí, quando ele se dispunha a doar algumas moedas de ouro, lembrou-se de si mesmo e fugiu. E aí ele chegou a Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele descobriu que Jesus já tinha partido para o reino. E aí ele chorou, ficou muito triste, porque ele, por esse tempo todo, ele já tinha se afeiçoado a essa ideia. Então ele pega e pergunta assim, por que ele foi tão infeliz na sua excursão? E nesse momento ele fez uma prece sincera. E Jesus aparece para ele. Foi tão sincera a prece que Jesus aparece e diz, o que queres de mim? E aí ele respondeu, contemplar-te a face. Jesus respondeu, não tenho tempo de parar a fim de atender-te, amigo. Mas, Senhor, eu abandonei o conforto do lar para vir te conhecer? E aí Jesus diz, tenho seguido contigo, companheiro. Como não te vi em parte alguma, aí Jesus diz, quando a tua liteira se ergueu da terra e repousou no dorso dos escravos, eu te admoestei em colóquio contigo. Por que deixar que os outros te carreguem se você tem os pés sadios? Mas você escutou na alma e silenciou a minha voz, com o encolher de ombros. Quando você estava ao perto do poço, vencido pelos ventos, eu sussurrei, levanta-te e ajuda-os. Eles bendirão o teu nome. Mas tinhas pressa de encontrar-te comigo e não quiseste parar. Quando as crianças em sofrimento junto à praia te rogaram pão, eu te concitei ao socorro. Todavia te enervaste com as algazarras da miséria infantil. Por fim, quando te conduzi aos leprosos que também me buscavam, inspirando-te a auxiliá-los a chegarem até mim, fugiste apavorado e negou-lhes ajuda. Se me amas, conforme supões, vem e segue-me. A dor espera por todos nós. Renuncia a tudo e só então eu te darei um tesouro no céu. E olha assim, que essas histórias desse livro sempre terminam assim. O amigo em luz desapareceu. Jesus desapareceu entre as trevas em redor. Porém, Aminadab, contristado, voltou a Jerusalém. Reuniu os companheiros, retornou às suas terras e à comodidade transitória, sem comentar o estranho encontro com quem quer que fosse. Esse livro também tem a leitura do jovem, o amor também é bem interessante, porque Jesus conversa com o jovem e no fim vê ele indo embora assim, sabendo que durante muito tempo ainda vai ser desse jeito. Então, convites existem diariamente. Jesus está sempre nos intuindo, a espiritualidade está sempre nos intuindo, nos colocando diante de alguém que precisa. E a gente buscando Jesus nele mesmo, quando ele está no outro. Eu me lembrei num dos estudos do Mildinho mesmo, a Luísa deu até um exemplo muito interessante na época. Já tem um tempo, foi logo que a gente começou a fazer. Aí ele falou assim, você junta o espírita, né? Ele quer, eu vou no congresso, aí vou aproveitar, né? Vamos para Vitória, por exemplo. Aí vou ficar num hotel, aí você tem que pagar o hotel, aí você junta dinheiro, que aí você vai uns 2 dias antes para curtir uma praia e tudo mais. Mas chega na véspera de ir, um vizinho seu muito doente, está precisando de um remédio, não tem dinheiro.
E é justamente o dinheiro que você levaria, né, para o Congresso, para passar uns dias. O que você faz? Desiste? Aí ele falou, olha como é que a gente tem que pensar muito, né, nesse apelo, no convite que a multidão faz para a gente, e o quanto que a gente ainda, né, está longe de ter esse entendimento que às vezes estar com Cristo é estar ali atendendo aquele que está sofrendo, que está na dificuldade, né? Eu achei muito interessante também, Rita, o exemplo que ele deu, né, do Ferreira Goulart, né, que comprou um livro do Vinícius de Moraes e pediu o autógrafo dele. E aí, quando ele foi né, autografar o livro, a dedicatória, né, com a mão estendida para a amizade. Né? Olha que coisa linda, né? Convidando o outro a ser amigo. Então, foi assim que ele se tornou, o Ferreira Goulart se tornou amigo do Vinícius, né? Então, quanto que a gente, às vezes, será que a gente está estendendo a mão mesmo para ser amigo? Não, é igual antigamente, eu me lembro, quando eu era criança, a gente morava em São Paulo, minha mãe era de Minas. Então, todas as visitas eram muito bem-vindas na minha casa. Mamãe recebia todo mundo. Aí vinha fulano, teve prima que morou na nossa casa, e aí, tipo assim, às vezes vinha assim, aí a mamãe falava, eu lembro dela falar assim, não, fechou a porta, tá tudo dentro. Hoje em dia, as pessoas falam assim, fala que vem alguém na sua casa, mas não tem lugar, mas tem que não sei o quê, não tem cama, não tem isso, não tem aquilo, você fica cheio de, né, as pessoas precisam ter convenções, né, de conforto, vai ter, como é que vai fazer? Gente, a pessoa às vezes só quer vir de visitar, conversar, né? Lógico que agora tem a pandemia que não pode, né? Mas mesmo assim, você tomando algum cuidado, né? E às vezes, por exemplo, alguns pedidos que você vê na internet, eu me lembro que teve uma ocasião que nós fiz algum pedido, não me lembro de quê, por alguma pessoa que precisava ir a São Paulo, e a gente, aí você posta na internet, a pessoa fica ali só curtindo, comentando, fala, ai, coitado, não sei o que lá, mas quem realmente, de fato, se colocou no lugar da outra pessoa e falou assim, não, eu vou ajudar, vou pagar um dia de hotel para ela em São Paulo, vou recebê-la na minha casa, entendeu? Porque precisa, sabe, assim, fazer algo que, até que ponto você só fez uma coisa de aparência, né? Uma coisa que não teve, né, não teve assim um resultado para ela, né? Ou às vezes um acolhimento, né, para a dor. Ou às vezes quando você pede doação, por exemplo, para alguma instituição, para alguma coisa, raramente as pessoas vão sair dali para poder fazer realmente essa doação, né? Algumas fazem, lógico, não é todo mundo, né? E aí ele vai falar da leitura do Pão Nosso, né? Curas. Enfermo é aquele que não é capaz de manter uma amizade, né? Curas. Quer ler? Você está com ela aí, do Pão Nosso? Tô. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restaram nas deficiências humanas. Né? Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual, né? Que é a questão da mão mirrada, né? O coração, o entendimento, as emoções, né? Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Isso é muito importante também da gente pensar, né? Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada
viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito. Então, quer dizer, quanto que a nossa vontade ainda é viciada, né? Quanto que a gente está se perdendo nessa construção da saúde por querer, né? Porque a vontade é mola mestre de mudança, de modificação. Na medida que eu mantenho ela viciada, né? Dentro dos padrões que a gente já está acostumado a fazer, né? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Achei isso aqui tão forte, né? Então, quer dizer, você quer a saúde para quê? Às vezes a doença é para te limitar a fazer mais coisa errada. Te limitar, né? Fazer coisa errada. E você quer justamente a saúde para quê? Para continuar fazendo. Né? Eu achei legal ele dar o exemplo, né, da uma pessoa que é internada no hospital e aí ela faz amizade como por exemplo, enquanto ela está internada, ela faz amizade com vários médicos, né? Porque hoje em dia, então, que você é internado, aí você é internado por um problema lá no coração. Aí ele descobre que você tem um negócio no estômago. Depois do estômago, aí vem um monte de especialista, vem os enfermeiros, vem a fisioterapeuta, todo mundo que te atendeu no hospital, até a moça da faxina, você acaba fazendo amizade com ela. Aí ele fala, bom, o tempo que ela ficou internada, uma semana que ela ficou internada, quantos amigos ela fez ali? E se ela não tivesse internada? Será que ela teria feito um amigo que fosse? Nesse período? Né? Então é uma oportunidade, né, de você ter... Oportunidade, né? Mas nem todo mundo aproveita também, mas não. nem Né? todo Porque mundo aproveita. Fica lá só reclamando que está internado. Né? É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Aí ele fala da questão, né, que se você, quando você está na escuridão, né, sem amigos, aí você faz um amigo, abre um raiozinho de luz. Aí você faz um outro amigo, né? Aí quando você até que você resolve ser amigo de todos. Aí eu achei legal a confissão de imagem fé, né? que ele fez, né? Que ele fala que amanhã invadiu a sua casa, né? Porque aí ninguém quer adoecer, mas todo mundo só quer tratar do corpo, não é? Na realidade, muitas vezes a coisa do corpo vem para você tratar a alma, né? Que é a verdadeira saúde, né? É a harmonia da alma, né? Como está lá no livro Pensamento e Vida. A confissão de fé é o laço de amor para todos, né? Quanto mais se estabelecer amizade, né? Quanto maior a sua capacidade de construir afeto, né? Mais próxima você vai estar do reino de Deus, né? Que é o império da amizade, né? Ele o tempo todo, né? Jesus chama a gente de quê? Amigos, né? E o compromisso nosso com isso. E aí eu assisti uma palestra, nem foi espírita, não, acho que é evangélica, que ele compara a mão ressequida à nossa fé. Que a mão ressequida pode ser a nossa fé, por exemplo, porque ele diz, a salvação e a cura só vem por onde? Pela fé. O que Jesus falava? Né? A tua fé te curou. Né? Lá em Atos 14, de 8 a 10, ele tem essa passagem que um homem da cidade de Listra, que era leso dos pés e coxo desde o ventre de sua mãe, ele vai procurar Paulo. E Paulo fixou nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Quer dizer, Paulo viu nele, que é o que Jesus viu também nesse homem. Ele viu que ele tinha perspectiva de ser curado. Né? E aí aí Paulo diz, em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Em Hebreus 11 também tem o que ele chama de galeria dos heróis da fé. E ele vai falando, é um pouco grande, mas ele fala o seguinte,
que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, por exemplo, a fé acredita em algo que ainda não aconteceu, né? Então, ele vai dando vários exemplos. É extensa a passagem, que é Hebreus 11, vale a pena ler ela inteira. Então, ele fala assim, que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Enoque escapou da morte, e sem fé ninguém pode agradar a Deus. O Abrão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus me prometeu lhe dar. Ele se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Então, todos esses morreram cheios de fé, mas não receberam as coisas que Deus tinha prometido. Viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, né? Porque eles deram volta durante 7 dias. Imagina aquilo, né? A cena, aquela seriado A Terra Prometida mostra isso. Eles deram 7 voltas, tocando aquelas trombetas, né? Até que a muralha caiu. A fé que eles tinham, né? Porque Josué fala, não, vamos lá, né? Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, né? Foram 400 anos, né? Então, quando um homem tem a mão ressequida, o que ele faz? Quando você, até, às vezes nem pensei até na mão ressequida, não. Tem hora que você não fez a unha. Um dia que você não fez a unha, agora você vai de pandemia, né? Você fica tentando esconder, né? Quando você tem um defeito, o que você quer? Você quer mostrar? Então, a fé ressequida é a mesma coisa, é como uma mão. A mão ressequida, ela não consegue pegar as coisas, né? E a fé ressequida não consegue as coisas boas da vida. Às vezes até usa um pouco, mas não consegue manter. A vida regride, a pessoa recua de algum desafio, né? Assim como a mão ressequida tem uma aparência ruim, a nossa fé ressequida, ela é deformada pela depressão, pela insegurança, pelos desvios morais. Ela é estranha também, né? Não deixa de ser uma deformidade. Aí a pessoa não realiza nada, ela não tem uma história de vida para contar, porque tudo a enfraquece. Larga tudo pelo meio, nada leva ao fim. Então, qualquer tribulação, qualquer coisinha balança ela e ela perde o bom ânimo para continuar. Por quê? Porque ela não crê que Jesus venceu o mundo. Só quando você crê que Jesus venceu o mundo e que os outros, né, por essas histórias aí, venceram também, mesmo sem ter visto, né? Então, às vezes você vê homens que têm limitação física fazerem grandes obras e outros homens que têm um corpo perfeito, mas que não tem esse poder de se renovar, né? Então, aquele homem, o homem da mão mirrada, ele despertou em Jesus a vontade de curar. Não consta que esse homem tenha, né, o que a Luísa fala, não consta que esse homem tenha pedido, não consta que ele tenha tido alguma iniciativa. Ele só estava na sinagoga. O fato dele estar na sinagoga diz alguma coisa, né? Que se ele estava lá, ele estava buscando alguma coisa. Buscando. Então, muitas pessoas procuram o templo em busca dessa cura. A ovelha não consegue sair sozinha do buraco, não é? Nós precisamos de estar, né? de procurar. Mas depois que ela é reerguida, é por conta dela, a escolha dela, né? Então, a gente precisa estender a mão. Assim como, né, Jesus não fala para ele, Jesus não estende a mão para ele. Jesus pede que ele estenda a mão. Isso também tem um significado, né? Porque não é fácil receber. Você, estando numa situação ruim, você estender, você receber o amparo, né? Para que a sua mão fique sã. Porque a gente sempre pensa assim, em estender a mão. Mas estender a mão para o outro. Mas e quando o outro estende a mão para você, você é capaz de receber ela? Quando é a sua mão que está mirrada e alguém te estende ela, né? E é só com obediência e fé. É essa fé que não pode ser ressequida, né? Que a gente
E outra coisa que o Aloysio fala também é que as pessoas só estendem a mão para quem é do seu time, né? Da sua família, daquele seu chegado. Mas estender a mão para um malfeitor, né? Para aquele que está te perseguindo, pedir uma oração para um malfeitor, aí já é pedir demais, né? Já é mais... Igual Paulo, né? Ele dá exemplo de Estevão, né? Que apesar de Paulo estar lá mandando apedrejar ele estende a mão, né? Tá bom, então, depois que você me terminar de me apedrejar, vamos bater um papo, vamos tomar um café, né? Que ele fala. A gente é capaz de fazer isso, né? É construir afetos. Tá muito, né? Tá muito longe disso. No livro Palavra de Vida Eterna, né, tem um texto, né, em constante renovação. Renovai-vos no Espírito, que é uma Paulo também, né, aos Efésios. Isso. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Então, quer dizer, não é escolha nossa, né? A lei nos impõe isso. Né? De um jeito ou de outro, a gente tem que chegar lá, é determinação, né? A gente não tem como fugir, né? Então, deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfiguram para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Então, o estudar e o raciocinar é o intelecto, o cérebro, né? Agora, o observar e meditar é o quê? É o uso do coração, né? O quanto a gente tem que trabalhar. É o que a gente realmente tem essa dificuldade, né? A gente está estudando, nós, enquanto espíritas, a gente fala, né? A gente estuda bastante. E raciocina. Mas será que a gente já está, né, nessa fase da observação e meditação para colocar isso, tudo que a gente aprende em prática? Porque eu, por exemplo, ainda me sinto assim, uma pessoa muito crítica. Eu tenho muita dificuldade. Assim, em relação a mim mesmo e em relação aos outros até, tá? Porque até que ponto realmente, né? Que ele está falando assim, a gente geralmente cansa de tentar fazer amizade, perde o fôlego, né? Começa a ver defeito, perde interesse. Aí ele fala daquele exemplo do palestrante, né? Por que o palestrante prefere ficar na posição de palestrante? Por que ele não quer fazer uma amizade? Às vezes nem é você que não procura, né? Você procura ele não... Porque quando você começa a conviver de perto, né? E aí, intimidade mostra os defeitos. De perto ninguém é normal. Então você começa a ter que ver os defeitos e ver que a pessoa não é, né? Então ele fala assim, vai, quando você elogia, né? Eu tinha uma amiga que eu me lembro que quando alguém elogiava os filhos dela, nossa, seu menino é uma gracinha, que bonitinho, vou levar ele para mim. Aí ela brincava e falou assim, olha, o prazo mínimo é de 6 meses. Entendeu? Foi tipo assim, se você levar, tem que ficar 6 meses com ele. Quero ver você ficar com 6 meses com ele, porque você vai achar ele bonitinho ainda, gracinha, né? Porque é na intimidade mesmo que você conhece o outro, né? Era uma piada, mas a gente... A reencarnação explica muito isso, né? Os nossos desafetos são aqueles que estão mais próximos, né? Mas aqui ele está falando, né? Mas ele fala assim, que Deus determinou que nós sejamos amigos e ele não vai desistir. Ele é teimoso e é uma lei, né? Uma imposição, né? Então, ele diz que o bem sob a inspiração de Deus também é teimoso, né? Aí ele diz, deixa assim que a tua emoção e a tua ideia, né, que são as duas forças, se transfigurem para fazer o melhor. Estudar, raciocinar, observar e meditar. Aí ele dá o exemplo de Paulo, né? Que Paulo, enquanto esteve com Gamaliel, ele estudou, aprendeu, decorou Torá, aprendeu toda a parte intelectual. Mas a prática ele teve junto lá com a Áquila e com a Prisca. Com a Áquila e Prisca, né? Para poder digerir as experiências, mas mesmo assim continuar amando. É a experiência viva, né? E aí ele vai na Fonte Viva, capítulo 107, renovemo-nos dia a dia. Que aí ele fala, né, que qual que é o cotidiano nosso? Levantar, acordar, escovar dente, mas o cotidiano do cristão encarnado é o quê? Acordar, fazer uma amizade, preservar hoje, preservar as amizades, fazer um planejamento. Ele fala da contabilidade da amizade.
Eu achei isso muito interessante, de listar, né? Você vai listar quantos amigos você tem, quantos você tinha, quantos você manteve, quantos você vai pretender fazer ainda, quantas antipatias você tem ainda, que você ainda tem que desmanchar, não é? Então, e que ele fala que desencarnar com antipatias e inimigos é uma coisa muito perigosa. É um desafio cotidiano. Então, o que você tem que fazer? Diminuir a lista de antipatias, aumentar a lista de novas amizades e manter e sustentar a lista de velhos amigos. Né? Essa manutenção, né? É a manutenção que é difícil. A manutenção e ainda aumentar, tirar a antipatia, né? É um gráfico, né? Ele monta mais ou menos um gráfico. E essa coisa é tão séria, né? Porque a gente sabe que Deus instituiu aqui a lei de cooperação entre os homens. Então, se a gente pensar racionalmente até, quanto mais pessoas simpáticas você tiver perto de você, mais você vai ser ajudado. Mais a cooperação vai surgir na sua vida. E a ambiência muda, né? Se a gente cria barreiras, né? Como que você vai ser ajudado? Porque a gente tem que entender, às vezes, eu vejo, você falou aí na questão do julgamento, eu ainda tenho muito isso também, Rita. E eu penso até em mim mesma. Não, às vezes eu sou crítica comigo mesmo, não é com o outro, não, é comigo mesmo. Não, eu sou comigo e sou com o outro. Eu acho que eu sou até mais com o outro mesmo. Mas às vezes você vê determinadas situações, assim, até na. Aí você fala assim, nossa, mas o fulano é tão antipático, né? Você estabelece um julgamento. Aí eu fico analisando assim, mas o que será que ele acha de mim? Será que essa antipatia não está surgindo por mim? Porque às vezes você fala assim, tipo assim, vamos imaginar, vamos convidar para fazer um lanche. Mas por que é ele? Estou te dando um exemplo, né? Por que é o outro que tem que convidar? Por que você não convida? Se você dá o primeiro passo, a coisa pode fluir de uma maneira diferente, né? Agora, a nossa relação com o outro, estou falando por mim, tá, gente? A gente está aqui estudando. Então, você fala assim, mas por quê? Eu estou fazendo isso? O que eu estou querendo que o outro me faça, eu estou realmente fazendo para ele? Se eu não estou fazendo, eu não tenho como cobrar. Então, é uma coisa muito simples, né? Fulano não lembra do meu aniversário. Aí eu fico melindrada porque o fulano não lembra do meu aniversário. Você vai lembrar do dele depois? Eu lembrei do dele. Eu É a questão de estender a mão. As duas mãos têm que estar estendidas, tanto para dar quanto para receber. Né? É esse o grande desafio. E eu acho que até com essa questão da pandemia, eu não gosto de usar termo normal, eu não sei nem como é que vai ser a vida, né? Mas eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver de uma maneira diferente. E dentro dessa convivência também, apesar de todo o distanciamento que tem que existir, né? E do isolamento que a gente está sendo obrigado a viver, mas tem outros meios da gente se aproximar do outro, né? Até com uma prece, com uma oração, a tecnologia está aí, né? E tudo. O Aloysio fala muito da questão, né? Como que você está estendendo a sua mão na rede? É um questionamento que a gente tem que fazer, né? Porque, na realidade, às vezes a gente estende só para falar mal, para curtir as críticas, os julgamentos apressados a respeito do próximo, a banalizar o mal de uma maneira geral, mas eu posso usar esse instrumento. Porque a própria rede, né? A própria rede, ela te puxa para o lado. Você está procurando uma coisa legal, às vezes, né? Até você está fazendo um estudo, nesse estudo, você começa a procurar. Aparece uma coisa ali, te desvia, você vai para outro assunto, você vai para outro, mas aqui, olha, e aí a mente já perde sintonia, já é complicado. A vibração cai, né? Muito perigoso, é muito perigoso. Aí no Fonte Viva, ele falava, renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Está em Paulo, Romanos 12, 2. Ou seja, que sejamos todos amigos, né? Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior, né? Que basicamente o que ele vai falar que a gente sustenta o que é uma persona, né? Ele vai falar até nos palestrantes mesmo, né? Que é perigoso porque a pessoa mantém uma expressão, uma forma, né? A pessoa que está assim em destaque, né? Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Por quê? Porque aí é um fardo para a pessoa carregar. Ela tem que manter aquela máscara. Se você está falando no bem, está falando coisa, você tem que manter, né? Como é que você tem que tentar, pelo menos, não é? Ele não está falando para a gente tirar as máscaras, mas para a gente, pelo menos, tentar ser melhor, né? Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que amaste no custo suor e lágrimas. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Qual que é a vontade de Deus? Que sejamos todos irmãos, né? Amai-vos, né? Como eu vos amei, né? E aí ele vai falar aqui que depois da restauração, que se completa, a mão vai ficar sã. Que está lá no Justiça Divina, Doenças da Alma. Justiça Divina, né? Doenças da Alma. Que aí ele vai falar da saúde. Ele muda do enfoque, ele para de falar na doença e vai falar da saúde. Quer ler aí? Ela é grande, né? Vou ler só um pedacinho. Todos somos enfermos. Eu cortei um bom pedaço aqui também, nem deixei aqui. Eu estou pegando só o finalzinho, olha. Todos somos enfermos pedindo alta. Né? Compadeçamos-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém, pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Então ele fala que o primeiro passo para transformar amigos em inimigos é o quê? A gente se compadecer, né? Agora, por trás, quando a gente olha assim, de uma atitude infeliz, no fundo tem uma enfermidade da alma. Então, que antes da gente estabelecer, né, de compadecer 1000 vezes antes de examinar um só problema. E a gente se fixa o quê? No um ali faz e fica naquele julgamento, né? Então que a gente tem que olhar muito isso, né? É um comentário impregnado de ódio, carregado de antipatia. Às vezes, aquela coisa do Cristo condenar o pecado e não o pecador, é uma coisa que a gente tinha que pensar nisso direto. Porque o que a gente faz? A gente condena o outro. Aí você não sabe quais as atitudes que, antes dele se desequilibrar, o que ele teve, qual foi a luta dele anterior, o quanto que ele tentou superar, mas não conseguiu. Porque é um doente da alma. Mas assim como ele, somos nós também, né? Então a gente tem que fazer esse esforço maior de... Né? Aí ele fala assim que quando a gente quer corrigir alguém, que a gente tem que fazer, né? É igual Jesus fazia, né? Pegava no colo, né? E se você for incapaz de falar senta aqui, vamos conversar, ter uma atitude de carinho para reerguer o outro, pelo menos você silencia, né? Ao invés de acusar. Achei muito interessante. Compadecer. Eu tenho várias leituras que eu vou ler só uma ou duas, porque senão vai dar tempo. Não. Depois eu coloco na descrição para o pessoal ler. Aí depois você me passa também, se quiser, para a gente colocar. Eu tenho uma da Kuga aqui também, que é interessante, mas não vai dar tempo, não. Não, eu vou ler uma e você lê outra. Aí a gente encerra. Eu vou ler aqui do livro Calma, a página 30. Não, capítulo 30. Ampara hoje.
Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação e, tanto quanto possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Todos somos viajores no oceano. Não te descuides do leme na embarcação que te seja própria e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Recorda, muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje pela tua bondade e compreensão. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto, se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-lo, sofrendo muito mais. Quer dizer, se você não amparar hoje, amanhã você vai ter que amparar e ele vai estar pior, né? E aí, no livro Cartas do Coração, vai falar assim, desce para ajudar. Fácil é buscar os recursos da subida. Embora muitos se desencantem ao primeiro contato com o pedregulho da montanha íngreme. É sempre doce planejar a ascensão e amealhar recursos. Promessas, abraços, mas poucos se lembram de descer para ajudar. Mas Jesus desceu e nos amparou. Então, quer dizer, a gente tem que realmente, né, estarmos mais juntos. Se você está numa condição melhor, ajudar o outro, descer para ajudar. Mas aquele que também, se você está numa condição pior, você também tem que pedir ajuda, você também tem que estender a mão. É isso que eu entendi da lição. Estender a mão uns aos outros, para que a gente possa subir junto. Para que possamos estar mais, né? Porque, na realidade, a vibração da Terra é a média de todos nós. Isso é muito sério, né? Porque não adianta você estar vibrando alto e não estar enxergando um outro que está com uma faixa de vibração pior. Porque o que vai valer é a média. O grande erro é a gente achar que a conduta do outro não vai interferir na nossa, né? E vai. Não vai existir felicidade para nós enquanto houver gemidos ao nosso lado, né? Não tem como. Essa leitura aqui, gente, é Ante o Divino Médico, está no livro da Esperança, é o capítulo 78, ela é um pouco grande, vou ler só um pedacinho, mas quem tiver o livro, ou então entra na internet e procura 78? Aí. 78, o livro da Esperança. É muito bonita. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, o roteiro está lá no Evangelho. Aí ele vai falando do egoísmo, da cólera, da revolta e as passagens do Evangelho. Não vou ler, que vai ficar extenso demais, já está na hora. Mas olha, só o finalzinho agora, olha. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, eu acho que essa incerteza é essa que a gente está vivendo hoje. Eu não sei o que eu vou viver amanhã. Então, todos nós estamos com essa incerteza, né? Se queres vir após mim, negue a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijemos com a declaração consoladora do Cristo. Não são
os que gozam de saúde, os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especializada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Linda, né? Então, o evangelho é isso aí. É aquilo que a gente falou semana passada, né? Que eu aprendi, né, semana passada, que a consciência, ela está desperta. A gente só não escuta. Não escuta. Ouve, ó Israel. Ouve, Israel. Agora, no programa lá do Isaías, né? Você já viu, toda hora eles começam o vídeo do Estudando Isaías tocando aquele chofar, né? Aquele berrante lá enorme, né? Aliás, meu filho sabe tocar berrante muito bem. É muito legal. Então tá, né? Vamos fazer a nossa prece final para encerrar. Já lemos bastante. Aí eu vou colocar os outros textos que a gente não leu, eu vou colocar na descrição lá do vídeo para o pessoal poder continuar o estudo em casa. Vale a pena, é só leitura bonita, né? Nossa, não, e tem mais, se você for continuar pesquisando. Não dá, a gente nem tem tanta leitura. No Emmanuel, o Emmanuel, então, Nossa Senhora. É uma coisa inexplicável. Não, explicável, explicável, né? A gente é que não dá conta, né? A gente é que não dá conta. Verdade. Então vamos lá. Amigos espirituais, porque nós temos certeza do quanto temos amigos espirituais, aguardando o nosso despertar, torcendo por todos nós, para que a gente realmente possa, né, estender a nossa mão e caminharmos com ela dentro do trabalho que a cada um de nós, né, é oferecido aos dias e horas, porque é nesse convívio com o outro, com o próximo, tentando, né, desenvolver esses laços de afeto, de simpatia, que todos nós realmente seremos criaturas mais felizes, tornando o nosso planeta um planeta cada vez, né, mais, que a gente sabe que a constituição física dele tem tudo que a gente precisa, tudo que é necessário para o nosso progresso, no nosso bem-estar. Só falta que nós, os espíritos que aqui estamos reencarnados, possamos assimilar, né, entender o Jesus como um divino médico e seguir o roteiro, né, essa receita maravilhosa que é o Evangelho. Ampare a todos os frequentadores da nossa casa, que onde eles estiverem, nos seus lares, com suas dificuldades, todos nós possamos nos unirmos nessa vibração de amor e de carinho, fortalecendo cada um no bom ânimo e na coragem para a mudança. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que só nos resta agradecer. E que Jesus permaneça em nossos corações sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças Até a próxima Deus. semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com Deus.